Queridos irmãos, nessa sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, queremos nos alegrar nesse tempo pascal. Sexta-feira é o dia em que celebramos por excelência a união de Deus com a humanidade, a união mística, a união esponsal do próprio Jesus com cada uma das nossas almas. Sexta-feira é o dia de contemplarmos a cruz, mesmo nesse tempo pascal, já vendo Jesus ressuscitado, como essa cruz de São Damião, que está presente em todas as nossas capelas, em que Cristo está crucificado e ao mesmo tempo Ele está ressuscitado. E Ele dá a vida pela sua igreja para desposá-la e torná-la cada vez mais santa e imaculada. No nosso livro de vida, no número 186, continuamos a estudar as etapas de engajamento na comunidade. E hoje é a Escola dos Discípulos. A Escola dos Discípulos é a segunda etapa e o primeiro engajamento temporário. Esta segunda etapa consiste no primeiro engajamento de um ano, significado pelo recebimento da cruz da comunidade, durante uma celebração litúrgica na presença do moderador geral ou do seu delegado. Nesta etapa, o candidato com o chamado discípulo aprofunda o carisma fundador da comunidade, a fim de corresponder ao chamado de Deus. Esta segunda etapa pode eventualmente ser prolongada, mas não para além de 2 anos. No fim deste período de 1 ano, o candidato apresenta as suas motivações em vista de um segundo engajamento de 3 anos e por meio de uma carta ao moderador geral, com cópia ao formador geral. Então, esse tempo do discipulado é o primeiro momento em que nós recebemos a cruz da comunidade que simboliza essa pertença à família espiritual. E muitas vezes as pessoas perguntam por que a cruz é redonda, por que tem essa bolinha aqui no meio? Então, justamente, a nossa cruz é uma cruz que é muito presente em Jerusalém e ela simboliza que a Eucaristia dá a vida pelo mundo. Somos chamados a dar a vida pelo mundo, a viver esse mistério de doação da nossa vida, como Jesus que deu a vida pelo mundo, pro mundi vita, esse lema que recebemos do nosso bispo, Dom Alberto Taveira Correia, e essa bola central significa a Eucaristia que é dada para que o mundo tenha a vida. Então, o amor à Eucaristia, o amor à Palavra de Deus, o amor a todos os mistérios divinos devem ser espalhados nos 4 cantos do mundo, e por isso essa corrida apostólica da comunidade. Mas a comunidade só pode se espalhar, estender com pessoas que doam a sua vida, com discípulos missionários que doam a sua vida, para que essa evangelização vá até aos confins da terra. E isso não depende de nós, depende do chamado de Deus e também do sim de cada um daqueles que é chamado. Atos 18, 9 a 18, uma noite disse o Senhor a Paulo em visão, não temas, continua a falar e não te cales, eu estou contigo e ninguém porá a mão sobre ti para fazer-te mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Assim, permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se unanimemente contra Paulo e conduziram-no até ao tribunal, dizendo: este indivíduo procura persuadir os outros a adorarem a Deus de maneira contrária à lei. Paulo ia abrir a boca quando Galião retrucou aos judeus: se se tratasse de um delito ou ato perverso, ó judeus, com razão eu os atenderia. Mas se são questões de palavras, de nomes e de vossa própria lei, tratai vós mesmos disso. Juiz dessas coisas eu não quero ser. E despediu-os do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião absolutamente interviesse. Paulo, porém, permaneceu ali ainda há muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos, embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia raspado a cabeça em Cencreia por causa de uma promessa. Vamos ver que nesse capítulo dos Atos 18, em que Paulo começa a se consagrar inteiramente à palavra de Deus, muitas oposições ele vai fazer face, mas também visitações de Deus que vão encorajá-lo. E nessa noite, o Senhor visita Paulo com essa palavra tão encorajadora: não temas, continua a falar e não te cales, pois eu estou contigo e ninguém poderá pôr a mão sobre ti para fazer-te mal, pois eu tenho um povo numeroso nessa cidade. É isso que motiva um consagrado, um discípulo missionário. É essa palavra do Senhor a dizer: não cales, não desistas, não tenhas medo, faça os ataques, faça as tempestades que se levantam quando começamos a evangelizar de verdade uma cidade.
não temas, porque eu tenho aí um povo numeroso. Acabei, nesses dias, de vir de Óbidos, dessa fundação tão bonita com Dom Bernardo, e eu vejo, há um povo numeroso nessa cidade. Um dos dias em missão em Oriximiná, 1 hora de Óbidos, o Frei Vando, um grande amigo da comunidade, quis me mostrar o pôr do sol. E ao mostrar o pôr do sol, que é a atração turística, eu não entendi. Eu disse, meu Deus, eu não vim aqui para ver o pôr do sol. Mas quando chegamos para ver o tal bendito pôr do sol, nós vimos, foi um inferno. Tantos jovens se perdendo, com tantas prostituições, com tantas orgias, com tantas bebedeiras. E aí começámos a rezar por outro jovem, e é muito impactante ver o grito dos jovens dizendo, venham ao nosso socorro, nós precisamos de ajuda, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de alguém que nos tire deste inferno. O Senhor precisa de missionários, o Senhor precisa de almas que deem a sua vida para ir nesses lugares onde pareciam lugares de beleza natural, mas que na verdade são lugares onde o espírito do mundo corrompe os nossos jovens, e tinha centenas de crianças de 2, 3, 4 anos nesse lugar terrível de perdição. O Senhor precisa de missionários, o Senhor precisa de pessoas que não se calam, que tenham ousadia de evangelizar, de rezar por aqueles que estão presos em tantos vícios, em tantos pecados. Paulo recebe esse encorajamento do Senhor, não te cales, eu tenho aí um povo numeroso. E eu sei que em Oriximiná, em Óbidos, em tantas regiões da Amazônia, há um povo numeroso que espera por discípulos missionários. Salmo 46, povo todos, batei palmas, aclamai o Senhor, a Deus com gritos alegres. O Senhor Altíssimo é terrível, é o grande Rei, pois a terra inteira. Ele põe as nações sob o nosso poder, põe-nos os povos debaixo dos pés. Escolheu para nós nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem Ele ama. Deus sobre por entre ovações, o Senhor ao clangor da trombeta. Tocai para o nosso Deus, tocai para o nosso Rei, tocai. Povos todos, batei palmas, aclamai o Senhor. Quer dizer que todos devem viver esse encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor não é um privilégio só de alguns, só de uma elite. Enquanto tiver uma alma sobre a terra que não conhece o Senhor, que não o aclama como Rei, Deus e Salvador, nós não podemos parar a evangelização. Nós não podemos frear a evangelização. Nós temos que abrir mais e mais campos de focos de vida, focos de evangelização, para que as almas conheçam o amor do Pai. João 16, 20 a 23 é o evangelho de hoje. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher estará para dar à luz, entristece-se, porque a sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz, a criança já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Neste dia nada me perguntareis. A alegria de Deus é uma alegria que ninguém tirará. E a alegria de uma alma que foi evangelizada, que fez um encontro pessoal com Jesus, é uma alegria que ninguém vai tirar. Por que tantos jovens se perdem em alegrias passageiras? Porque ainda não saborearam a alegria eterna, a alegria do encontro com Jesus. A evangelização é essa pressa, esse fogo, esse ardor, para fazer saborear as almas, essa alegria eterna, que nada nem ninguém pode arrancar. Quem foi Santo Agostinho de Cantuária? Era um monge beneditino do mosteiro fundado pelo Papa Gregório Magno. Justamente foi este Papa que o ordenou e enviou missionários às Ilhas Britânicas. E no final do século VI, o cristianismo já tinha chegado à Grã-Bretanha, mas a invasão dos bárbaros saxões da Alemanha atrasou a sua propagação e quase destruiu completamente tudo que foi implantado. Santo Agostinho vai então renovar o trabalho missionário nesta ilha. Bonito ver, né, na base da evangelização de tantos lugares, de tantas ilhas, estão santos que dão a vida. E em 597, para lá partiram 40 monges, todos beneditinos, sobre a orientação do monge Agostinho de Cantuária.
Todos desaconselhavam a missão, mas tendo recebido do Papa Gregório Magno a informação de que a época era propícia, apesar dos perigos, pois o rei Ethelberto havia desposado a princesa católica Berta, filha do rei de Paris, ele resolveu corajosamente enfrentar os riscos. Então, um santo, motivado por outros que se juntam a ele, nesse caso 40 beneditinos, vão para evangelizar esta região. A chegada foi triunfante e Agostinho, com a ajuda de um intérprete, colocou ao rei as verdades cristãs e pediu a permissão para poder pregá-la nos seus domínios. O rei impressionou-se com a coragem do monge, ele mesmo recebeu o batismo e todos os seus súbitos. E Agostinho foi nomeado arcebispo da Cantuária, primeira diocese fundada por ele. Agostinho morre no dia 25 de maio de 604, sendo sepultado na igreja de Cantuária, onde ainda hoje se guardam as suas relíquias. Das cartas de São Gregório Magno, Papa, século VI, diz assim: a nação dos ângulos foi iluminada pela luz da Santa Fé. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados, porque Cristo, o grão de trigo, caiu na terra e morreu para não reinar sozinho no céu. Que bonito! Cristo, o grão de trigo, caiu na terra e morreu para não reinar sozinho no céu. Por sua morte nós vivemos, por sua fraqueza nós nos fortalecemos, por sua paixão nós somos libertos da nossa. Por sua bondade encontramos aqueles que procurávamos sem conhecer. Quem será capaz de expressar a enorme alegria que encheu o coração de tantos fiéis, pelo fato da nação dos ângulos, repelindo as trevas do erro, ter sido iluminada pela luz da Santa Fé? É a ação de graças de Deus Todo-Poderoso ao teu ministério, irmão, que devemos isto. Agora, com grande fidelidade do teu espírito, calcam aos pés os ídolos que antes adoravam com insensato temor. Com pureza de coração já se prosternam diante de Deus Todo-Poderoso, obedecendo às normas da santa pregação e abandonando as obras do pecado. Aceitam de boa mente os mandamentos de Deus e chegam a compreendê-lo melhor. Meu Pai trabalha sempre, por isso também eu trabalho. Rezemos pela Inglaterra, rezemos por essa nova fundação da nossa comunidade em Óbidos, por toda essa região amazônica que tanto precisa de verdadeiros discípulos missionários. Rezemos para que todos os homens encontrem essa alegria que ninguém poderá nos tirar.